Obrigado a esta casa pelo convite e oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco do Evangelho com vocês. Eu digo que compartilhar o Evangelho é uma oportunidade ímpar e única. É muito bom, mas, como tudo na vida tem um mas, não é verdade? Mas é uma grande responsabilidade falarmos do Evangelho de Jesus. Primeiro, que nós queremos dar continuidade aos ensinamentos do Mestre Jesus, em tudo aquilo que ele nos trouxe através do Evangelho e através daquilo que Deus nos mandou também antes da vinda de Jesus, através dos profetas e dos ensinamentos que nós já conhecemos. Então, dar continuidade a isso, para nós do Espiritismo, é até um lenitivo, porque nós temos auxílios dos nossos mentores espirituais que nos auxiliam e nos trazem para um evangelho mais vivo, mais aflorado, mais para o tempo presente das nossas necessidades no nosso dia a dia. Porque se nós ficássemos presos no evangelho repetitivo, nós não precisaríamos sequer do evangelho de Jesus, ficaríamos só com os 10 mandamentos que foram mandados através de Moisés, escritos nas tábuas, né? Na verdade, não eram tábuas de madeira, foram gravados em pedras. Conhecem essa história? Já ouviram? Sabiam que eram 2 tábuas? Sabiam disso? Em uma delas tinham só 4 mandamentos, na outra tinham 6? Sabiam disso? Um dia eu venho fazer uma palestra sobre isso para vocês. Para quem já sabe, ficou curioso, será que eram 2 mesmo? Eu sei que eram, vamos lá procurar depois e estudar, aí a gente compartilha e faz um bate-papo numa outra oportunidade. Mas aí, a gente inicia o ano e chega aqui de cara no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. E ele vem falar para nós que existe na casa de Deus várias moradas. Aí eu lembrei das tábuas, não era uma só, eram várias. Não era uma lei, eram várias. Não era um mandamento. E continua não sendo nenhum mandamento. Porque Deus não deu nenhuma regra para nós, tem que ser assim. Deus nos deu o livre-arbítrio. E por isso, na verdade, ele deu 10 dicas, já que estamos em tempos modernos, 10 TikToks para nós escolhermos como utilizar no nosso dia a dia. E aí a gente pode fazer um TikTok para cada dia, e as pessoas vão assistir, porque é rapidinho, não vai dar 15 segundos. E olha, que dica legal. Mal sabe ele que já vem lá da época de Moisés. E aí a gente pode, depois que terminar as 10 dicas, falar assim, agora eu vou falar sobre algumas moradas. E aí a gente pode pegar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e começar a falar sobre essas moradas. Aí nós vamos lembrar que lá no comecinho deste Evangelho, ele nos diz que Jesus estava reunido com seus apóstolos. Correto? Apóstolos estes escolhidos por ele mesmo, preparados para aquele tempo que estaria ali. Mas antes de lembrar desta mensagem de Jesus, é importante a gente lembrar de algumas coisas que aconteceram nesse meio caminho. Jesus teve, durante a sua vida, aproximadamente 30 anos de preparação. Vários anos. Olha só, o evangelho de hoje ele é múltiplo. Várias moradas, vários anos de preparação do Mestre Jesus. Segundo o que nós temos de apurado através de todos os estudos religiosos do cristianismo, poucas foram as aparições de Jesus antes desse ministério aos 30 anos, onde ele esteve presente falando sobre o evangelho, fazendo alguma pregação. A mais conhecida é aquela que ele estava no templo falando lá com os sacerdotes. Era uma lição de vida para eles, quando ele era um pequeno garoto ainda. E aí depois, quando ele inicia a sua jornada de peregrinação, ele ainda diz para Maria assim, mulher, por que me pede isso? Ainda não estou pronto, não é chegado o momento. Sabe de que passagem é essa? A transformação da água em vinho nas bodas, porque havia acabado o vinho. E aí Jesus, quando fala isso para Maria, muitos vão lá nos estudos e falam assim, nossa, Jesus sai da casa dele para falar deste jeito com a mãe dele numa casa onde estava tendo uma festa, será que ele é assim que tratava essa
mulher que era sua mãe, mulher, ainda não estou preparado. E Maria, sendo a mãe do Mestre Jesus, dentre as várias escolhas que ela teve que fazer durante a sua vida, será que ela não sabia realmente o que ela estava pedindo para o Mestre? Será que ela não sabia que aquele era o momento dele iniciar realmente a sua peregrinação e os seus ensinamentos para o mundo? Com certeza sabia. Ela sabia que ele estava pronto e preparado. Talvez Jesus tivesse pensado assim, nossa, é minha primeira vez, será que eu estou pronto? Não é o que acontece conosco quando nós temos que fazer a primeira vez algo? Por mais que nós tivéssemos passado uma vida inteira nos preparando para aquilo, mas quando chega na hora, a gente treme na base. Jesus talvez não tenha tremido na base, mas pensou assim, calma, era para ser algo mais sutil, não numa festa para todo mundo. E aí ele vai lá e faz a sua obra necessária. Aí então o que acaba acontecendo? Quando Jesus iniciou a sua peregrinação, ele tinha que escolher vários apóstolos para estar com ele. Ele poderia escolher um. Caso eu não esteja aqui, eu tenho um sucessor. Mas ele escolheu 12. Passou 3 anos, todos os dias, com estes 12. E ele ensinou para esses 12 o mesmo que ele ensinou para todas as pessoas que eram seus discípulos e seguiam ele aonde ele passava. Claro, como apóstolos escolhidos por Jesus, eles tinham alguns privilégios. Aliás, vários, né? Sentar-se à mesa, almoçar e jantar com o mestre, ter algumas aulas particulares, ouvir algumas mensagens especiais. Enquanto Jesus saía para fazer as pregações e falava às pessoas através de parábolas, ali na intimidade com os seus amigos, escolhido a dedo por eles, ele tinha a oportunidade de bater um papo abertamente sem ter necessidade de utilizar das parábolas, porque ali era um papo reto, né? Papo direto, tete a tete com seus apóstolos. E ali eles também podiam perguntar à vontade o que eles quisessem para Jesus, da forma que eles indagavam, independente de ouvir alguém falar assim, poxa, esse é o cara que Jesus escolheu, nem sabe o que está perguntando. Tem que perguntar, eles são seguidores, como eles serão os nossos continuistas da mensagem de Jesus, se eles não param de fazer perguntas. Então era nessas aulas particulares, nessas várias aulas e encontros particulares, onde os apóstolos estavam com Jesus, que eles tinham a oportunidade de aprender e compreender o Evangelho do Mestre Jesus. E aí, nesta noite em especial, quando Jesus nos fala sobre este Evangelho do capítulo 3, ele inicia narrando para nós o seguinte, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Que evangelho amplo nessas poucas palavras. Para todos os religiosos, não estou falando dos espíritas, mas para todos os religiosos, adeptos ao cristianismo, esta mensagem tem interpretações infinitas. E é claro que eu trouxe a minha para vocês. Não é? Já que cada um interpreta do jeito que quer e cada um que conta o ponto aumenta um ponto, o meu também vai ser assim. E na minha versão, essas muitas moradas, que fala inclusive de erraticidade, ela traz escolhas, oportunidades de escolhas. Mas há alguma coisa estranha nessa mensagem de Jesus. Porque ele começa a falar para os apóstolos ali, já como se fosse uma despedida, e os apóstolos ainda não estavam entendendo isso. E aí ele diz que na casa do Pai havia muitas moradas, mas que ele iria na frente para, você que leu, para fazer o quê? Preparar o caminho. Para lhes preparar a recepção. E aí a gente para o Evangelho e joga uma interrogação bem grande. As casas eram de quem? Do Pai. Quem criou as casas, as moradias? O Pai.
Dito por nós, Deus. Aí eu paro e faço um parênteses aqui na nossa mensagem. Para vocês, Deus é perfeito? Estão em dúvida, ninguém respondeu. Deus é perfeito? Fica meio fraco, mas vamos considerar, né? O pessoal fica tímido, né? Em vez de tímido, tem que ficar no microfone, olhando para todo mundo assim. Eu concordo com vocês, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, tudo que Ele criou é exato. Se tudo que Ele criou é perfeito, por que Jesus tinha que ir para preparar? Deus criou algo inacabado. Já haviam pensado sobre isso? Falei que ia trazer uma versão minha. Aí a gente pergunta, espera aí, realmente a gente lê o Evangelho e passa batido na linha? Ou às vezes a gente enrosca na vírgula e lê só para respirar e não para compreender o que está escrito? É aí que qualquer religioso pode trazer a sua interpretação daquilo que quiser. Poderia pensar, realmente, Deus criou as casas, deixaram elas inacabadas para que Jesus fosse terminá-las. E assim, quando nós, discípulos do Mestre, fizéssemos as nossas escolhas de passagem, chegássemos a uma das casas por ele terminada. Mas a verdade é que não. As casas, as moradas criadas por Deus, são prontas. Não é que nem os prédios que vem tudo cru, né? Você tem que ir lá colocar todos os acabamentos hoje em dia, né? Não, a casa vem pronta, já vem com porcelanato, já vem com ar-condicionado, já vem com teto rebaixado e vaga de garagem. Completo. Assim são as moradas celestiais de Deus, prontinhas para nós habitarmos. Mas então o que Jesus tinha que ir na frente? Por que ele teria que chegar lá e preparar este caminho para aqueles que fossem depois? Qual era esta preparação que Jesus teria que fazer nesta morada? A gente fica se perguntando se Deus é perfeito, se sua criação é completa, se ele deixou tudo pronto. Havia um plano traçado por Deus para tudo o que aconteceria. Já havia dentro do plano de Deus, da sua criação divina, o momento de que seu filho seria se tornado carne entre nós, se tornaria verbo. Havia dentro do seu plano o momento que ele iria ser desencarnado pela mão dos humanos através da crucificação. Se tudo isso estava pronto, por que Deus não preparou a sua morada? Por que Jesus estaria na terra preparando para nós este discurso, dizendo, estou indo, vou preparar a casa? Na realidade, às vezes o que nós temos dentro do Evangelho são traduções de palavras que não trazem a interpretação correta do texto. Jesus não tinha que ir preparar nada, porque a casa do Pai, todas as suas moradas já estavam prontas para nos receber. A preparação seria o seguinte: Jesus estaria indo para estar recebendo quando nós lá chegássemos. Estarei indo para vos receber. E aí, nós vamos pensar assim, mas se são várias moradas e Jesus era um só, em qual ele ficaria? Vocês fariam alguma escolha em algumas casas? Eu com certeza ia perguntar assim, será que ele está na casa 1, 2, 3, na 10? Aonde ele estiver eu quero ir. Vocês iriam fazer o mesmo? Com certeza, não é? E se eu falasse assim, ó, Jesus estará numa casa, mas tem uma outra casa chamada de mansão celestial, onde Deus habita. Em qual das duas vocês queriam estar? Dúvida cruel agora, não é verdade? Porque nós dois queríamos estar em todos os lugares. Eu e o meu mentor queríamos estar nas duas casas. Mas a casa do Filho e do Pai é a mesma. E Jesus disse, na casa do meu Pai
há muitas moradas. E aí a gente pode ter uma outra interpretação de que a morada do Pai é um espaço dentro da sua casa. Porque ele não fala, nas casas do meu Pai há muitas moradas. Ele fala, na casa do meu Pai, na casa há casa, uma casa, há muitas moradas. É uma hospedaria e tem um quarto reservado para cada um de vocês. É um condomínio onde há várias casas para cada uma das famílias que lá chegarem. Viu como nós temos que nos ater ao estudo do Evangelho, na essência da sua mensagem, e ainda por cima nos ater a pequenos detalhes que até mesmo na nossa língua portuguesa faz toda a diferença? Na casa e não nas casas. Muitas moradas. E aí Jesus então está lá com os seus apóstolos e fala para eles que iria na frente. Mas é interessante que nesse momento Jesus ainda tinha que trazer muitas outras lições para esses seus apóstolos. Ele sabia que a hora estava chegando, a hora derradeira, e faltava pouco para isso. Mas como que ele poderia trazer tantas lições em tão pouco tempo? E aí um deles fala assim, mestre, não entendo o que você fala. Como assim? Muitas moradas? Para onde que você vai? Não estou entendendo nada. Ele fala, você vai entender. E aí a gente para e faz outra pergunta de novo. Muitas moradas na casa do meu pai, ele vai estar na casa do pai, lá tem muitas camas, muitas hospedarias, no condomínio tem várias casas, então eu quero estar nesse condomínio, não quero estar do lado de fora do mundo. E aí eu volto à pergunta do começo. Deus é perfeito? Sim. Ótimo. Tudo que Deus criou foi acabado? Sim. O que existe em tudo que nós conhecemos do universo, do infinito, que não seja a criação de Deus? Silêncio. Vou dar uma dica. Há muitas moradas na casa do Pai? Sim. Ótimo. Falou sobre a erraticidade dos espíritos em diferentes graus de evolução? Ótimo. Tudo isso é criação de Deus. Já ouviram falar de colônias espirituais? Conhecem o nome de alguma delas? Sabia que vocês iam dizer essa. Poderia ter dito exilados de Capela, mas ninguém lembrou dos exilados de Capela. A Capela é uma colônia também celestial. Mas vamos ficar no nosso lar, que ela é bem brasileira, né? E nós gostamos do que é brasileiro, vamos dar ênfase a isso. É criação divina? Ou é dos espíritos? É criação divina ou dos espíritos? Alguns espíritos ficaram em dúvidas agora, né? É interessante porque a criação é de Deus também. Quem trabalha lá e quem atua são os bons espíritos, também criados por Deus. Mas vocês já ouviram o que vai acontecer com todos nós quando desencarnarmos? Que antes de nós chegarmos nesse condomínio celestial, nós temos que pisar num outro terreno? Como que chama? Nossa, está na ponta da língua! Pode ter certeza que eu vou passar por lá. Talvez eu fique lá na porta esperando cada um de vocês. Olha que interessante. E aí a gente fala assim, peraí. Então o umbral também é uma das moradas de Deus e também é sua criação e também é divino. Por que tanto medo do umbral então? Por que que a gente coloca o umbral como outras religiões colocam, que existe céu e inferno? Os bons vão para o céu e os maus para o umbral. O
próprio Evangelho nos fala das moradas e ele fala da criação de Deus. E Jesus vem e nos traz isso neste ensinamento. E quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz a comparação de dizer para nós que os espíritos habitam de acordo com a erraticidade, com seus graus evolutivos, ele nos traz outra forma de pensar. Que nós continuaremos a evoluir constantemente em espíritos. E que faz parte da nossa jornada dar uma pisadinha no umbral. Alguns gostam de entrar com os 2 pés, pisar na jaca. Alguns vão se deliciar e falar, opa, agora é festa, vou curtir tudo. Vou curtir tudo que eu não fiz na Terra. Na Terra era santinha, eu era espírita. Tarefeiro da casa espírita, não podia fazer nada de errado. Agora que eu estou aqui, vou tirar, ó, vou a desforra. Já que tá lá. Não é? Já que me mandaram aqui, então eu vou aproveitar a festa, não é? Ou como diz algum popular, né? Se você não pode com o demônio, abraça e vai junto, não é? Então, o problema é quanto tempo você quer ficar abraçado com ele. O problema é quanto tempo você quer fazer de estadia nesta moradia. Quanto tempo você quer continuar neste grau de morada da sua erraticidade sem evoluir. Vamos fazer uma pausa nesse pensamento e vamos falar outra coisa. Quem gosta de ser feliz aqui? Quem gosta de tristeza? Quem gosta de açúcar? Bom, né? E quem gosta de sal? Bom, né? Então vamos fazer o seguinte, para quem gosta de açúcar, todos os dias da sua vida você só comeria açúcar e nada de sal. E para quem gosta de sal, todos os dias da sua vida comeria somente sal e nada de doce. Teria graça? Haveria prazer contínuo? Durante um momento, sim, né? Mas vai chegar uma hora que algo estará faltando. Falta um complemento para que a vida continue e para que faça mais sentido e a gente possa realmente absorver o que ela tem de bom. Então, se nós falarmos o umbral tá bom, a festa é gostosa, mas é festa, é um momento. É um momento de reflexão, de aprendizado. Entre lá, festeje sim, aproveite. Abraça o coleguinha. Mas diz para ele, se você quiser ficar, você fica, porque eu vou. E a hora que você disser, eu vou, sentinelas de Deus estarão lá no portal do umbral, esperando por você e dizendo, opa, chegou a hora, vamos embora. Vou te levar para uma outra instância das moradas celestiais. Mas ainda não é dentro do condomínio, tá bom? Precisamos aí dar uma purificada nesse espírito aí que está meio contaminado. Precisamos fazer com que eles se preparem um pouco mais. Então vamos tratar um pouquinho. Vamos para a escola do aprendizado da vida e do evangelho espiritual. Vamos para a escola dos tratamentos para tratar esse espírito, para se desligar de tudo aquilo que não foi bom durante a existência terrena. Para fazer relembrar tudo o que foi bom, para que tenha maior valor, maior essência e faça valer mais a sua existência espiritual. E aí, está pronto então para entrar na mansão, no condomínio? Vocês acham que estão? Não, é só o começo. Mas aí que está a essência do Evangelho, que naquela casa há muitas moradas, e então nós iremos para alguma delas. E como ele fala sobre a erraticidade do espírito, sobre a evolução, sobre o seu grau de evolução, aí vem alguns amigos nossos, espíritas, que estão estudando, mas ainda não aprenderam a lição, e vão nos dizer assim, cada um vai para uma casa de acordo, não com a sua escolha, de acordo com o seu... Viu quantos espíritos falam de acordo com o seu merecimento?
Eu também falava isso. Até que um dia eu estava dando uma aula de educação idiônica. E durante a aula a gente acabou completando essa esteira, porque a gente aprende assim, a gente vai e diz, né, que a erraticidade do espírito e a evolução, nós vamos alcançar moradias e escalas espirituais, aliás, está lá, né, no livro dos Espíritos, matéria de estudo de primeiro ano de qualquer casa espírita, de qualquer doutrina espírita, livro dos Espíritos, primeiro ano, e nós vamos o quê? Falar de merecimento. E os espíritos evoluem de acordo com o seu merecimento e obtêm as bondades de acordo com o seu merecimento. E aí passou a aula e um bom espírito vai e fala assim, vai lá e corrija. Quem é que é filho de Deus? Além de mim? Você não é? Estava na dúvida. Bom, se todos nós somos filhos de Deus, somos perfeitos? Isso é bom, né? Quase. Aí vem a pegadinha lá do Evangelho no Êxodo. E Deus criou o homem à sua imagem e não igualdade. Então, a perfeição não veio conosco, ficou lá atrás. Porém, se todos nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e buscamos uma evolução, logo, nós podemos fazer boas escolhas. Se nós, como bons espíritos, filhos de Deus, podemos fazer boas escolhas, nós vamos receber os resultados desta escolha. E se as nossas escolhas não forem boas, o que nós vamos receber? O amor de Deus da mesma forma. Então não é merecimento, porque todos nós somos filhos de Deus, e sendo todos nós filhos de Deus, o bom Espírito veio lá e me corrigiu e falou assim, todos são merecedores. Então vamos mudar a nossa forma de pensar, porque não existe eu sou mais merecedor do que você que vai ficar no umbral mais tempo, festejando. Todos nós somos merecedores. Porque todos são filhos de Deus. Simples. Então o que muda? O que muda é que cada um de nós fomos criados de forma diferente. DNAs compatíveis, mas digitais diferentes. Mentalidades e formas de entender, de agir e de pensar e de amar diferentes. E a partir daí, cada um de nós temos um momento de evolução diferente. E há aqueles que trabalharam e buscaram e se esforçaram mais para alcançar mais evolução, estarão avançando casas dentro destas moradas, aonde poderá aprender com mais rapidez o grau de evolução do espírito e, quiçá, se tornarem espíritos missionários. Talvez aqui entre nós não saibamos, mas nós tenhamos aqui alguns espíritos missionários, que vieram para cá não para evolução espiritual, nem para resgate de karmas, como gostam de dizer, né? Espírito agora devia resgatar karma, né? Mas tenham vindo para cá exatamente para serem missionários do Evangelho, da mensagem do Mestre Divino. E aí, dentro dessas escolhas, dessas evoluções, é que haverá as moradias, não em escalas diferentes, mas para que nós, a nossa pequena mente de compreensão, pudéssemos entender o que está sendo dito do Evangelho, colocou-se escala evolutiva, grau de evolução, mas na verdade é grau de aprendizado, daquilo que nós colocamos em prática. E aí vai lá depois, então Jesus naquela mesma noite, para mostrar um pouquinho mais do seu evangelho, e ele disse que além dele ir para lá, ele falava assim, olha, eu vou na frente, para quando eu estiver lá e vocês chegarem, vocês estejam comigo. Jesus não disse naquela noite, para entre os seus 12 apóstolos, para que você e você estejam comigo e os demais esperem na outra. Ele diz para que vocês estejam comigo. Continua a lição nessa mesma noite e diz assim, ainda nesta noite, um de vós há de me trair.
Como, mestre? Não, isso não é possível. Fiquem tranquilos, porque um de vós ainda esta noite há de me negar 3 vezes. Não, mestre, quem serei eu? Não, fiquem tranquilos. Mas eu volto. E alguém falou assim, será? Vai voltar mesmo? Homem de pouca fé, São Tomé. Mas o que acontece é que todos esses ensinamentos do Cristo era para mostrar quantas coisas aconteceriam naquela noite, qual seria a conduta de cada um daqueles apóstolos, mas ele disse que ainda assim eles estariam com o Mestre Jesus na morada que ele estaria a esperá-los. Ele não excluiu nenhum deles. E aí volta a pergunta: quem tinha mais merecimento entre os 12? Alguns religiosos disseram, Pedro. Judas não teria merecimento? Nós temos que lembrar que se Judas não tivesse feito isso, a missão não teria se consumado. Fazia parte do plano de Deus que isso acontecesse. Alguém tinha que tomar a espada e ir adiante. Será que Tomé, que fosse tão fraco na sua fé e ficava duvidando, ele falou assim, não, eu vou ter que ver para ter que acreditar, tem que tocar. Será que ele tinha menos merecimento, porque a fé dele era menor? Não. Feito isso, a gente consegue então começar a palestra de hoje. Ih, está acabando o tempo. Mas como é a primeira do ano, sempre tem um caldinho, não é verdade? Até porque hoje nós iríamos fazer com vocês musicoterapia, né? Mas infelizmente a Meire ficou lá de repouso, então a gente vibra por ela e emana aqui bons pensamentos. Então eu tenho aqui meia hora a mais com vocês. Aí não me chamam nunca mais, né? Mas a verdade é que a mensagem é o seguinte: nós falamos somente de uma vida espiritual após o nosso desencarne. Sobre a escolha da morada onde nós queremos estar, na mansão celestial, na melhor das casas. Entendemos que faz parte da criação divina ter um plano chamado umbral e que nós podemos passar por lá. Mas se é escolha, nós também podemos mudar o tempo de permanência neste umbral de acordo com as nossas escolhas e com os nossos atos aqui, agora, não a hora que chegarmos lá. Então o momento é aqui que nós vamos nos preparar para fazer a escolha de qual lar nós estaremos a hora que lá passarmos para o lado do mundo dos espíritos. Independente de termos que passar algum período no umbral, essa não é a nossa morada definitiva e nem a nossa última morada, ela é transitória. Nós iremos para uma outra morada mais evolutiva e mais próxima do Criador. Mais próxima do Mestre Jesus, e podemos sentir ele falar sobre o seu Evangelho, vibrando energia, onde todos nós, só de estarmos ali, ficaríamos arrepiados e cheios de luzes e encantados com as suas palavras e ensinamentos. Mas para chegarmos lá, é aqui, é agora que nós temos que preparar a nossa escolha. É agora, no nosso dia a dia, que nós traçamos o nosso futuro espiritual. É aqui no dia a dia que nós traçamos a nossa vivência terrena com as benesses do Evangelho em nossa vida e escolhemos, nós seremos os que irão auxiliar ou que irão pedir auxílio. Não que seja nenhum desmerecimento pedir auxílio. Na verdade, é muita honraria nós temos que passar um momento de nossa vida pedindo auxílio e saber pedir sem o orgulho, sem a vergonha. Mas é melhor nós podermos ajudar, não é verdade? É melhor nós orarmos pelas pessoas que amamos e conhecemos do que termos que pedir as orações para as nossas tristezas e problemas. É melhor nós irradiarmos as energias e aplicarmos os passes espirituais do que sermos os doentes necessitados do tratamento. Então, agora está no momento de fazermos as nossas escolhas. Como nós colocamos este Evangelho de Jesus em nossas vidas?
Como nós pegamos esse simples trecho do Evangelho que fala de morar e eu faço, como que eu vou escolher a minha casa? Em qual casa eu quero habitar? Não adianta eu imaginar como vai ser o lar celestial. Porque, na verdade, esse lar celestial será um reflexo daquele lar que eu criar aqui agora dentro da minha casa. Não adianta eu pensar em qual é a caridade que eu farei, se eu vou ajudar a casa com as 10 famílias que serão comprometidas e beneficiadas com auxílio, se dentro da minha casa eu não tomar atitudes diferentes. Todas as vezes que eu saio para apresentar uma mensagem do Evangelho, durante o percurso eu coloco músicas e fico ouvindo, e uma delas que assim me segue em quase todas, é Na Porta de Damasco. E tem um trecho que ele fala exatamente sobre isso. Eu falava às pessoas, falava às estrelas, mas faltava algo mais. Faltava-me mudar. Então não adianta eu falar de Evangelho, não adianta eu ler Evangelho, ir para a casa espírita, pregar o Evangelho, ler o Evangelho, fazer caridade, se eu não mudar a minha essência dentro da minha casa e transformar a minha casa na minha mansão celestial agora. Este é o momento de eu começar a preparar aquilo que eu quero para lá, mas aqui. Porque a vida de lá ainda não chegou, virá num futuro que ainda não é o nosso instante e o nosso presente. O nosso momento é aqui, é agora. E eu gosto até de fazer sempre uma comparação. Nós temos a nossa grande magistrada, letrada, Clarice Lispector, que nos traz uma analogia linda sobre passado, presente e futuro, e ela faz uma comparação entre passado, presente e futuro com as rodas de um carro. E ela diz que o presente é aquele momento em que a roda do carro toca o solo. Este é o momento de contato. É um instante único e ele precisa ser firme, seguro e intenso. Quando ele acaba de tocar o solo, ele já é passado. Ele já passou e não volta. E a roda do carro que está rodando, que vai tocar o solo, quando antes de tocar, ela é o futuro que está chegando. Mas é muito rápido. E se o presente não for bom, sólido e seguro, o futuro pode derrapar. E se derrapar, não tem passado. Agora é o momento de nós fazermos o presente na nossa casa. Agora é o momento de nós transformarmos a nossa casa num lar celestial. De abençoarmos as nossas casas, abençoarmos os nossos lares, abençoarmos os nossos entes queridos, abençoarmos os nossos bens materiais que estão dentro da casa, porque nos trazem conforto e segurança. De abençoarmos a nossa casa para que ali seja um ambiente de paz, de amor, de união. Para que a nossa casa resplandeça a luz em todos os continentes aonde ela possa ser avistada. Para que a nossa casa seja uma abundância de amor ao ponto de nós podermos abrir a porta da nossa casa e qualquer um que entrar lá se alegrar com a bênção que lá existe. Mas não vamos abrir a porta para qualquer um. Temos que selecionar quem há de entrar em nossa casa. Não com os nossos pré-julgamentos, mas com os nossos bons sentimentos de coração aberto. Saber quem é merecedor de entrar nesta casa tão abençoada que eu criei, tão cheia de bênçãos e de luz. E quem são as pessoas que eu quero que compartilhem comigo. É mais ou menos assim que nós vamos no futuro ter uma casa para entrar. Para finalizar a nossa mensagem desta noite, para a gente entender um pouquinho mais da importância da nossa escolha do nosso lar presente neste momento, eu trouxe um poema para vocês. E é claro que eu vou ler porque eu não decoro nada. Se tem uma coisa que eu não aprendi na escola foi decorar. Aliás, acho que nem quero. Né? Porque quando a gente decora, a gente fica muito bitolado. Essa é a minha forma de pensar. Decorar às vezes é bom, quando a gente vai para as provas, a gente já sabe e passa com notas melhores, né? Também passou algum tempo, a gente tem mais coisa para decorar. Mas, no mundo virtual, a melhor coisa que tem é pesquisar. Não é? E aí, quando a gente vai pesquisar, a gente tem que tomar muito cuidado.
No passado, Chico psicografou alguns poetas. E aí ele recebeu algum processo lá. Nem tinha internet. Alguém descobriu que Chico psicografou uma carta lá, uns poemas, e falou assim, peraí, esse larápio aí tá pegando a herança que nosso pai deixou, né? Vamos atrás dele. E a história foi diferente. Hoje em dia, nós temos algumas coisas chamadas fake news. Ou melhor, falsas notícias. E se na minha casa eu quero que seja um ambiente de paz, de luz e de amor, eu tenho que saber também como colocar as coisas corretas lá dentro. E este poema é um exemplo disso. Nós vamos falar de duas poetisas. Neneca Parreira. Quem já ouviu falar dela? Sabia, tinha certeza. Nem eu conheço a Neneca. Até o poema chegar na minha mão. Mas se eu falar para vocês, Cora Coralina. Mas não são as mesmas pessoas. Acontece que a internet, através das suas divulgações, foram lá e disseram que o poema de Neneca era de Cora Coralina. E o erro está feito. Então fica aí a dica. E diz assim o poema: tua casa. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança, compõe, toca um instrumento. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, silencia, acalma, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, pesquisa, desenha, pinta, borda, costura, estuda, aprende, ensina, fotografa e faz um curso. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, etiqueta, vende, doa. Faz de tua casa um restaurante. Cozinha, come, prova, cria receitas, cultiva temperos, planta uma horta. Faz da tua casa um centro cultural. Declama poesias, improvisa um monólogo, joga videogame, cartas, xadrez, dados, vê filmes, séries, novelas, desenhos, documentários. Ouve com atenção todas as notícias, as informações sérias que te acrescenta como pessoa. Filtra as notícias falsas. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. E que esse local seja realmente um prenúncio, um presságio daquela mansão celestial, das moradas faladas por Jesus, na casa, na única casa do Deus Pai. Que assim seja.